Abra sua Bíblia aí, em Joel capítulo 2. Aleluia. Lá na minha igreja nós celebramos a palavra também, quando nós abrimos a Bíblia. Joel capítulo de número 2. Sabe, tem algo interessante que o Espírito Santo tem me ensinado. Graças a Deus, Deus tem aberto portas de muitos lugares para eu ir levar a palavra, para eu pregar. Tenho recebido muito convite, já tive na igreja de algumas pessoas que eu encontrei aqui. E eu aprendi algo, no começo eu sempre ia ali, claro, com uma palavra preparada, já ia com aquilo na mente. Mas eu tenho aprendido a cada vez mais estar sensível à voz do Espírito. Então eu nunca chego 100% certo do que eu vou pregar. A minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, o que você vai pregar? Eu falei, não sei, eu estou descobrindo ainda. Porque eu aprendi que nós precisamos entender e estar sensíveis ao que o Espírito Santo vai falar. E isso até parte do que eu vou pregar nessa noite. Mas é interessante que aquilo que Deus começou a ministrar no meu coração, poucos minutos de começar, foi exatamente a introdução, e para mim foi engraçado que soou como uma introdução do que eu estava começando a entender do que os pastores falaram aqui. De falar sobre limpar os ouvidos, falar sobre o mover de Atos 2, sobre ser testemunha de Deus. E aí eu falei, tá bom Deus, eu estou entendendo para onde você quer ir. E o texto que eu pedi para você abrir, Joel 2, vamos ler primeiro o verso de número 28. É um texto muito famoso das Escrituras. Olha o que o texto diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Vamos ler o 29 também. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Por que esse texto se conecta com o que os pastores falaram? Os pastores aqui citaram o capítulo de Atos número 1 e número 2, que Jesus olha para os discípulos e fala, fiquem reunidos em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder, serão cheios do Espírito Santo. E no capítulo de número 2 de Atos, quando eles são cheios, os homens que estavam ali começam a profetizar, a falar nas línguas dos povos das outras nações. E o apóstolo Pedro se levanta e ele cita exatamente esse texto. Ele vai falar, como disse o profeta Joel, e depois disso derramarei o meu espírito. O apóstolo Pedro lembrou de Joel capítulo de número 2, quando ele viu o Espírito Santo descer sobre os discípulos de Jesus que estavam em Jerusalém. Mas eu quero chamar a atenção hoje sua de um processo que acontece para nós sermos cheios do Espírito Santo. Olha que interessante, o verso número 28 que a gente acabou de ler, olha o que o verso diz. E na minha versão NVI está assim: e depois disso derramarei do meu Espírito. Eu sempre desde pequeno vi citando esse texto. Tem canções que são sobre esse texto, canções que vão falar sobre essa passagem. Tem canção que chama Joel 2. Mas um dia, quando eu vi esse versículo escrito em algum lugar, eu me perguntei, depois do quê? Porque o texto está falando, e depois destas coisas, e depois disso, depois do quê? E é curioso, e eu falei assim, não, minimamente a gente tem que entender, né, o depois do quê? Vamos lá no verso de número 1 do capítulo 2, para a gente entender o depois. Eu quero e eu tenho certeza que vocês vão viver esse depois aqui. O que é esse depois? Eu tenho certeza que você vai sair desse triim cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que os filhos e as filhas vão sair daqui profetizando, que vocês vão sair daqui transbordando do Espírito Santo de Deus. Quem aí que quer sair cheio deste lugar? Então vamos lá entender o que a gente precisa fazer para chegar nesse ambiente. Joel 2:1 diz: toquem a trombeta em Sião, e deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Olha aqui,
tem essa versão aqui, lá estava escrito tocai a buzina. A sua versão está escrito tocai a trombeta? Quem está escrito tocai a trombeta aí na sua versão? Boa. Mas sabe o que é interessante? O texto aqui está falando uma palavra que é shofar. Naquela época não tinha trombeta, irmão. Trombeta é feito de ferro ali, sei lá, alumínio. É um instrumento moderno. Buzina também, que o texto traduziu, também é um instrumento moderno. Naquele tempo era o shofar. Agora a pergunta é, quem sabe o que é um shofar? Boa. O que é um shofar? É aquele chifre, né? Que para quem não sabe o que é um shofar, parece um berrante. Quem sabe o que é um berrante? Aí todo mundo já chegou agora. E agora a pergunta é, beleza, a gente sabe o que é um shofar. Ele parece o berrante, mas ele tem um som diferente um pouco do berrante. Agora, quem sabe o que é um shofar? Quem aqui já ouviu o som do shofar? Você já ouviu o som do shofar? Você já ouviu pessoalmente alguém tocando shofar? É interessante, eu tive essa experiência, desde pequeno eu vi em alguns momentos as pessoas tocando shofar. Lá na nossa igreja tem um shofar, né? Não dá para trazer no avião, que imagina eu chegar com um chifre gigantesco dentro do avião. O cara ia olhar para mim e falar assim, olha aí, meu Deus, mano. Gente, não é Jesus que está voltando, tá? Fica calmo, pelo amor de Deus. Mas esse é o show. Aí, ó. É isso. Você é louco, mano. Ô, o cara que tá fazendo isso daí, você não quer ir embora comigo para pregar lá na minha igreja, não? O efeito sonoro na hora. Aí. Agora presta atenção aqui em mim. O texto está falando, toquem a trombeta em Sião. E por que isso é importante? Por que é importante esse som? Por que eu estou falando isso? Porque naquela época, essa era a forma de comunicação do povo. O que significava quando tocava a trombeta em Sião? Não tinha, irmão, alto-falante, não tinha microfone, não tinha mensagem. Quem aqui, num dia que deu uma pane aí, recebeu uma mensagem estranha, um alerta que deu? Aqui teve isso daí ou foi só lá em São Paulo? Que apareceu misantropia, né? Apareceu um negócio assim. Lá em São Paulo, pelo menos, aparece muito alerta da Defesa Civil quando começa a chover, porque dá enchente. E aí dá um apito bem forte no celular. Naquela época não tinha isso. O shofar era a maneira do povo se comunicar. Mas aqui tem algo importante que a gente precisa saber para o que vai acontecer. Existiam vários tipos de toques que ensinavam coisas diferentes ou diziam coisas diferentes. Tinha um toque que quando o povo ouvia, eles sabiam que era o toque da batalha. Se você estava na sua casa, tranquilo, e você ouvia aquele toque específico, que era, por exemplo, era 3 toques e parava, 3 toques e parava, se você era um guerreiro do exército, se você era casada com um homem do exército, se seu pai era do exército, você entendia algo, o rei está convocando os homens para a batalha. E aí todo mundo já tinha que pegar suas armas, começar a se arrumar e ir em direção da convocação. Tinha o toque que chamava a galera para uma festa, porque lá no calendário da Bíblia tinha várias festas, então tinha o toque que quando tocava, o povo sabia que era um toque de festa. Esse toque já gerava um sentimento diferente, né? Se o outro era de guerra, esse era toque de festa. O pessoal já ficava alegre, começava a pegar as roupas, começava a se arrumar. Tinha um toque de arrependimento, que tocava num dia específico do ano, que era para convocar o povo para se arrepender. Tinha o toque para quando o rei estava voltando da guerra, então a mulher, o filho, a filha, que ouviu o toque para o pai ir para a guerra, para o marido ir para a guerra, quando eles ouviam um toque específico, ela sabia, o rei está voltando da guerra, e subia aquela ansiedade no coração, nossa, será que meu pai está voltando? Será que meu pai sobreviveu à guerra? Cada toque significava uma mensagem. Ao ouvir a voz do shofar, o povo entendia o que ia acontecer. E aqui eu já pergunto algo para você. Você reconhece a voz de Deus quando ela fala com você? Você reconhece o toque do shofar? Você reconhece o que o Espírito Santo está gritando ao mundo?
Você sabe interpretar, você sabe olhar e ouvir o som da voz. Porque, querido, eu não sei se acontece com você, comigo não. Eu ainda não tive uma experiência de ouvir audivelmente a voz de Deus. Tem pessoas que falam, não, eu ouvi uma voz assim como uma pessoa conversa comigo. Eu nunca tive essa experiência de ouvir a voz, mas eu tive que treinar os meus ouvidos para estar sensível a um som que às vezes entra no meu quarto. Há um som que às vezes me levanta da cama, há um som que às vezes vem no meio de um culto, há um som que hoje vem no meio do trânsito quando eu estou dirigindo. Eu tive que aprender isso. E a pergunta que eu tenho para você é: você sabe quando é Deus que está falando? E pode parecer, fala, nossa, mas sei lá, Lucas, eu sou novo, tenho pouco tempo na igreja. Ei, Samuel teve que aprender isso desde pequeno lá no templo. Mas a primeira vez que o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração, ele me levou para um entendimento que diz muito a respeito dos nossos dias. Hoje eu vejo uma geração que tem dificuldade de entender a voz de Deus, porque nós estamos cercados de centenas de outras vozes, querendo gritar ao nosso redor o que eu e você devemos fazer. Tem vozes ao nosso redor, gritando e falando assim, não, você tem que ser assim, você tem que agir assim, você tem que falar assim, não, porque a maneira certa de andar é essa, a maneira certa de falar é assim, porque você tem que se portar dessa maneira, se você fizer desse jeito está errado. E aí você tem vozes no seu celular, você tem vozes na sua escola, você tem voz em todo lugar onde você vai, querendo dizer para você o que você tem que fazer. E a pergunta é, será que quando a voz de Deus está tocando e dizendo, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, será que a gente está ouvindo essa voz? E a pergunta é, se você está ouvindo a mesma voz que eu, por que você não está desesperado? Não desesperado de medo. Por que você não está desesperado pela presença? Por que você não está desesperado por queimar no seu quarto lendo a Bíblia? Por que você não está desesperado por estar cada dia mais mergulhado na presença de Deus? Por que essa voz não está desesperando o seu coração a ponto de você entregar tudo para Ele? E essa resposta é muito simples, porque o mundo está se esforçando para roubar os nossos ouvidos. E eu não estou falando isso porque eu estou fora disso, porque o meu ouvido já está limpo e eu ouço a voz. Não, há uns 20 dias atrás a gente estava em Junquerópolis, lá no retiro dos pastores que tem lá do Bambu, e tinha um pastor falando sobre os nazireus, e ele começou a falar sobre uma geração que se separa das coisas do mundo para ouvir a voz de Deus. E naquele momento, querido, o Espírito Santo me levou a abrir o meu celular, porque eu comecei a falar, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser essa geração. E aí o Espírito Santo começou a falar assim, ei Lucas, você quer ser um nazireu? Você quer ser essa geração? Mas deixa eu te perguntar algo, aonde você está gastando mais o seu tempo? Quem que você está ouvindo mais? E querido, isso tem 20 dias que aconteceu. Eu abri meu celular e fui lá naquela parte de tempo de aplicativo que eu uso, e os 2 primeiros aplicativos que eu mais usava eram o Instagram e o TikTok. A minha Bíblia estava lá embaixo. Cara, aquilo me deu uma vergonha diante de Deus, e eu fiz uma aliança com Deus naquele dia. Eu apaguei aquilo do meu celular. Falei, Deus, enquanto eu não aprender a ter mais tempo ouvindo a tua voz, eu não vou deixar essas coisas roubando os meus ouvidos da tua presença. Está entendendo o que eu estou falando? Cara, como que a gente chega num culto pedindo para ouvir a voz de Deus, se a gente passou a semana inteira ouvindo as vozes do mundo? Ei, você aprende a ouvir a voz de Deus quando você começa a gastar tempo para buscar a presença dEle. Eu quero fazer um desafio com você. Se você realmente
quer sair daqui desses dias cheio do Espírito Santo, se você puder fazer isso, eu sei que às vezes você tem que falar com a sua mãe, mas ei, eu desafio você a desligar seu celular e ficar esses 3 dias aqui para ouvir uma única voz, a voz de Deus. Cara, será que você tem coragem de hoje, amanhã e domingo, apagar o seu WhatsApp, o seu TikTok e o seu Instagram, e não mexer nisso nesses dias e falar, Deus, eu estou aqui esses dias só para ouvir a tua voz? Será que você tem coragem de fazer isso? Ou será que isso já roubou tanto os seus ouvidos, que ficar sem isso te dá agonia, ficar sem isso te dá desespero? Já tem gente olhando para mim com olhando assim, para pastor, para. Ei, parece brincadeira, mas é verdade, gente. E se você tiver coragem de fazer isso, manda uma mensagem para sua mãe e fala, mãe, eu não vou te responder até domingo, porque eu vou estar aqui para ouvir só uma voz. Mas tenha certeza, quando domingo eu voltar a falar com você, eu vou voltar a falar com você cheio do Espírito Santo. Você tem coragem de abrir mão disso esses dias? Para você ouvir a voz de Deus? Ou será que isso já hoje tem mais valor na sua vida do que ouvir a presença dEle? Agora, olha por que é importante. Vamos entender por que a trombeta tocou naquele dia? Verso de número 2, vamos voltar para o texto. Ele fala, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Verso 2, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde como chama, diante deles a terra como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando, com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante e consome o restolho, e como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medos. Eles atacam como guerreiros, escaram muralhas como soldados, todos marcham em linha, sem se desviar do seu curso, não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avança por entre os dardos sem desfazer a formação, lançam-se sobre as cidades, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Ei, olha isso daqui, a trombeta tocou em Sião. O que eu falei? Toda trombeta fala sobre um sinal. Quando a trombeta tocou, qual que tinha? Tinha um cara em Israel que ele ficava em cima da muralha, ele era o atalaia. Quando ele via algo se aproximando, ele ficava com a trombeta. Se ele vinha um exército vindo atacar, ele já pegava, virava para a cidade e tocava. Aquele cara começou a tocar a trombeta, por quê? Porque ele viu um exército vindo. E olha a descrição desse exército. Cara, fala que atrás aonde esse exército passava, tudo ficava destruído. Para trás deles era só fogo e destruição. Aonde eles pisavam antes era como o Éden, depois virava tudo morte. Eles tinham os rostos pálidos, todas as nações tinham medo desse exército. A primeira vez que eu li isso daqui, comecei a prestar atenção, eu lembrei do exército do Thanos chegando na Guerra Infinita. Mano, foi a única lembrança que eu tive. Aquele exército vindo assim, a nave do Thanos chegando, aqueles caras no negócio. Eu falei, mano, é exatamente isso que está acontecendo. Um exército que você olhar e falar assim, cara, não tem como os Vingadores ganhar desses caras aí. Foi exatamente essa visão. E aí, a trombeta tocou. Um exército está vindo em direção daquela cidade. Imagina o que começou a acontecer. Os habitantes da cidade já começaram a pegar as armas, começaram a tremer, começaram a ficar em pânico, tentando falar, cara, olha o exército que está vindo diante de nós. Agora olha que interessante, verso de número 11, o Senhor, Deus, levanta a sua voz à frente de seu exército, como é grande o seu exército,
como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E, quando eu li isso daqui, eu comecei a abrir todas as Bíblias que eu tinha em casa, para ver todas as traduções possíveis, para ver se eu estava entendendo correto. Esse exército que eu descrevi para você, quem estava na frente dele não era o Thanos, não era o capiroto, Satanás, não era quem, como você que vocês chamam o cara aí. Era Deus que estava na frente desse exército. Esse exército terrível que estava vindo contra a cidade do próprio Senhor, quem estava diante desse exército era Deus. Eu fui ver um monte de comentaristas, falei, cara, será que eu estou ficando doido? Mas os caras falando isso. E aí, esse Deus se levanta diante desse exército e ele fala assim, olha, agora declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Verso de número 13, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassível, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça, talvez Ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia geral. Olha aqui, Deus para na frente desse exército, diante dos caras, e fala assim, ei, vocês que ouviram o toque da trombeta, olhem para mim. Vocês que estão com seus ouvidos sensíveis à voz do Senhor, ao anúncio do Senhor, olha para mim. Não peguem as suas armas. Existe um exército na porta de vocês, mas não peguem as suas armas. O toque da trombeta hoje não é um toque de guerra, mas se arrependam de todo o vosso coração, rasguem os seus corações e se quebrantem diante de mim. Nos versos seguintes ele vai falar assim, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor diante do altar. Ei, o toque lá fora mostrava um exército, mas Deus estava falando assim, olha, para aqueles que depois serão cheios do Espírito Santo, quando você ouve a minha voz e vê um exército de trevas ao seu redor, a sua ação precisa ser se prostrar diante do Senhor e se arrepender e rasgar o seu coração em arrependimento à voz do Senhor. Essa é a nossa postura. Ei jovem, deixa eu te falar algo que é muito sério. Eu preciso que você preste atenção. Tem muitas pessoas nessa geração olhando para mim e para você e falando assim, essa é a pior geração de crente que já existiu, porque esses jovens, eles não vão chegar em lugar nenhum. Tem pessoas falando assim, porque na minha época a gente orava, na minha época a gente subia no monte, na minha época a gente dobrava o joelho, na minha época tinha as irmãs do coque, porque hoje essa molecada não está nem aí para a Bíblia, essa molecada não está nem aí para orar. E esses mesmos também estão dizendo assim, não, porque olha, vocês jovens têm que se posicionar assim, vocês têm que agir dessa maneira, porque a esquerda vai matar nosso país, porque a homossexualidade vai destruir a gente, porque o império, tudo isso é verdade, que o império das trevas está se levantando contra nós, mas deixa eu dizer algo, nós não vamos vencer a batalha contra o mundo pegando em armas. Eu e você não vamos vencer a batalha contra a homossexualidade pegando em armas. Eu e você não vamos acabar com as ideologias do mundo pegando em armas. Eu e você não vamos acabar com o que está acontecendo no nosso país aprendendo a votar num candidato ou no outro. Eu e você, se estivermos com os nossos ouvidos sensíveis a Deus, nós vamos vencer a guerra contra as trevas, de joelhos dobrados no chão e com os nossos corações rasgados diante de Deus. Essa tem que ser a nossa postura. Ei, nós precisamos aprender a estar sensível a essa voz. Sabe por quê?
Porque quem não estiver sensível a essa voz, quando ver um exército do lado de fora, vai querer pegar uma arma para sair guerreando contra o exército. Mas Deus está falando, vão para o altar e chorem diante de mim com os seus corações rasgados. É assim que a gente vence o mundo. É assim que eu e você damos testemunha do amor de Jesus para as nações. Ei, é assim que eu e você vamos conquistar os perdidos que estão ao nosso redor. Você vai anunciar Jesus Cristo para as pessoas que estão na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, não é pegando numa arma e se levantando contra ela, dizendo, olha, você é um pecador e você vai morrer por conta disso. Não, mostre para ela o quanto o seu coração está rasgado diante da presença de Deus. É assim que nós vencemos as batalhas. E, olha que louco, quem pressiona a igreja com um exército de trevas nas nossas portas, é o Senhor. Quem traz o exército diante de nós, é Deus. Tem algo que a gente tem que aprender desde cedo, quando a gente decide ser cristão. Deus é quem coloca os gigantes na nossa frente para a gente derrubar. Ei, esse gigante que você está enfrentando na sua vida, esse exército que está ao teu redor, querendo falar o que você tem que fazer, essas pessoas que estão se levantando com essas vozes, dizendo, você é isso, você é aquilo, você tem que agir assim, porque está errado. Ei, quem colocou essas pessoas na sua vida foi Deus, para que você aprenda a calar as vozes delas, para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, para saber se posicionar diante dele. E deixa eu te falar algo, isso é tão loucura, que quando você começa a viver isso intensamente, Deus começa a fazer umas coisas doidas na sua vida. Há um tempo atrás, Deus começou a colocar no nosso coração lá da nossa igreja da juventude, a gente tem culto todo sábado lá. E Deus colocou no nosso coração de uma vez por mês, a gente não fazer o nosso culto dentro da nossa igreja, mas a gente fazer nosso culto na avenida principal da nossa igreja, na frente da prefeitura da cidade. E aí eu falei, não, beleza, vamos para cima, é isso, vamos conquistar esse lugar. Aí, como eu disse, lá em Junqueirópolis tinha um pastor pregando sobre essa questão do nazireu, sobre o nazireu mudar a realidade dele, e ele falou sobre as loucuras que os nazireus faziam. João Batista era um nazireu que ficava no deserto pregando, barbudo, usando roupa de camelo, e ele falou, cara, a gente tem que fazer essas doideiras. E naquela hora o Espírito Santo falou assim para mim, no meu coração, Lucas, quando você voltar para a sua cidade, quando você voltar para Osasco, sábado à noite, depois do culto de jovens, eu voltei para minha cidade há 20 dias atrás, sábado teve culto de jovens, e no outro sábado ia ser o primeiro culto que a gente ia para frente da prefeitura. Deus falou assim para mim, ó, acabando o culto, você vai lá para frente da prefeitura, você vai tirar os seus sapatos lá, você vai pisar descalço naquele lugar e vai ficar intercedendo naquele lugar, se colocar de joelho lá e levar um vidro de azeite e derramar no chão. Irmão, eu não sei como isso soa para você, mas para mim isso é completamente loucura. Eu quando vejo os profetas fazendo esses negócios, falo, mano, esses caras estão doidinhos das ideias, mano. E aí eu olhei e falei, pô Deus, eu falei, mano, será que esse negócio é Deus falando comigo? Porque eu não gosto, esses negócios assim, eu sou meio tipo, não, beleza, vocês querem orar, fazer esses negócios, não, Deus estava falando assim, não, beleza, mano. E aí eu olhei e fiquei com aquilo no coração e Deus martelando, mano, a voz falando para mim. E aí, o que eu pensei? Falei, mano, beleza, vou acabar, vou pregar no culto de jovens, vou levar minha esposa e meus filhos para casa, quando todo mundo estiver dormindo, for meia-noite, 1h da manhã, eu vou levantar sozinho e vou lá. Porque a cidade já vai estar vazia, ninguém vai ver eu fazendo isso. E eu vou fazer isso sozinho, já era, e é nóis. E falei, cara, será? Mas isso era o meu medo, e querido, se eu fizesse isso, eu nem tinha ido lá. Agora, o culto lá começa às 8h. Eu estava me preparando lá na nossa igreja, para descer, para começar o culto, era umas 7 e pouco. A minha irmã me mandou uma mensagem, falando assim, Lucas, você viu o que acabou de acontecer? Aí eu falei, não, Ju. Ela falou assim, um cara acabou de se matar na frente da prefeitura de Osasco. Ele amarrou uma corda no pescoço, e lá tem a prefeitura e uma ponte, ele pulou da ponte enforcado, na frente da praça que a gente ia fazer o culto. Naquela hora, a carne do meu corpo começou a tremer, e o Espírito Santo falou assim, olha, os demônios
já estão tomando o território que você quer para você. O exército das trevas já está lá, pegando o que eu quero entregar para você, porque você está com vergonha de ouvir a minha voz e fazer o que é necessário. Eu não sei se você acredita nesses negócios, mas querido, aquilo mexeu comigo num tamanho, que eu falei, cara, isso não pode ser coincidência. Eu cheguei no culto e falei isso pro pessoal, falei, gente, eu ia lá sozinho, mas eu entendi que um chofar está tocando, e a minha voz está sensível, e eu vou diante dos homens rasgar o meu coração. Eu vou lá diante dos homens rasgar o meu coração. A gente acabou o culto e ainda para melhorar, estava chovendo naquele dia, tinha chovido bastante na cidade. Nós estávamos lá numas 40 pessoas, todo mundo igual uns doidos, pisando descalço naquele lugar, andando, derramando azeite, se ajoelhando, os carros em volta passando e olhando para a nossa cara. Mas eu olhei e falei assim, Deus, contra o exército que se levantou aqui e ceifou a vida desse homem, eu não vou pegar em armas para lutar, mas eu vou rasgar o meu coração diante da sua presença. Queridos, em resumo, no outro sábado a gente estava lá fazendo culto, e tinha gente que parava o carro no semáforo, e encostava e descia do carro chorando, falando assim, ei, eu estou desviado, mas quando eu parei o carro nesse semáforo, o meu carro foi inundado por uma presença de Deus que eu não consigo explicar. Os motoqueiros pararam, tinha um cara fazendo entrega, ele parou a moto dele na calçada, desceu e falou, ei, eu preciso de um abraço, porque eu era baterista da igreja, mas tem tanto tempo que eu estou afastado. Teve gente que começou a sair das casas e descer e falou, eu estava em casa e comecei a sentir algo e eu tive que descer aqui. E sabe por quê? Porque nós decidimos ouvir a voz de Deus. Ei, quando você é cheio do Espírito Santo, você não precisa gritar para o mundo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não precisa debater com as pessoas. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não precisa apontar para o pecador e dizer para ele que ele tem pecado, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito. No dia em que você pisar na sua escola, cheio do Espírito Santo, não vão ter como mais as pessoas que andam ao seu redor permanecerem da mesma maneira. Não tem como. Não tem como. Quando você decidir isso, isso se torna algo natural na sua história. Mas qual que é o primeiro passo para isso acontecer? Rasguem o coração. Rasguem os vossos corações. E aí Deus, ele vai começar a falar nos próximos versos que Deus se mostrou zeloso para aquele povo. Deus devolveu a abundância da terra. Deus, ele começa a se manifestar naquele povo e fala assim, que Deus teve misericórdia deles. E diz que ele manda os exércitos que estavam ao redor embora. E ele leva esses exércitos distantes, destrói esses exércitos. Deus humilha esses exércitos. E depois de tudo isso, eu derramarei o meu espírito sobre vós. Ei, antes de ser cheio do Espírito Santo, eu e você temos uma guerra para travar. Eu e você temos uma guerra contra o mundo para travar. E essa guerra, como eu falei, começa nos nossos ouvidos e ela termina no nosso coração. Essa guerra não precisa de armas. Essa guerra não precisa você aprender a fazer coisas extraordinárias. Essa guerra não precisa de um curso de teologia. Essa guerra não precisa que você se torne um pastor e alguém te unja. Essa guerra não precisa que alguém dê um microfone na sua mão. Você não precisa aprender a tocar guitarra para lutar essa guerra. Você não precisa aprender a fazer um stories no culto para lutar essa guerra. Você não precisa aprender a fazer alguma coisa muito boa na igreja para lutar essa guerra. Você só precisa ouvir a voz de Deus e rasgar o seu coração. É só isso. Quando você ouvir esse som te chamar, rasgue o seu coração diante da presença de Deus.
Não tem segredo, jovem. Sabe, durante muito tempo, eu vi homens e mulheres de Deus sendo usados, profetizando, falando, não, porque Deus me entregou uma visão, Deus me deu um sonho, e eu olhava e falava assim, cara, isso daí é para quem jejua 30 dias no monte, isso daí é para quem, sei lá, faz, só come alface, eu achava que era só para gente doida esses negócios. Mas quando eu comecei a decidir rasgar o meu coração e ouvir a voz de Deus, hoje eu tenho o prazer de falar que eu compartilho a vida do Espírito que tem em mim. Sabe, tem hora que Deus começa a me incomodar e eu ainda tenho medo disso. Tem hora que eu começo a olhar para uma pessoa e Deus fica, vai falar com ela, fala isso, fala tal coisa. E eu falo assim, não é possível, Deus. E é umas coisas nada a ver, mano. Vem umas coisas nada a ver na minha cabeça. Eu falo, como que eu vou chegar para a pessoa e vou falar isso? Cara, é bizarro. E aí você chega. Teve uma vez que Deus falou para eu falar com uma mulher. Aí eu cheguei, eu nem conhecia a mulher, eu estava num retiro de pastores lá. Aí Deus olhou e falou assim, fala para essa mulher que ela é como Miriam, e que tem um pandeiro na mão dela, e ela gosta de cantar e louvar a Deus, mas por algum motivo ela está amarga e ela parou de louvar. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar para uma mulher e falar que ela parece Miriam e está com o pandeiro na mão? Qual que é a lógica disso? E aí eu falei, não, beleza, mano, se é isso daí, vamos aí, vamos passar, se for para passar vergonha aí, nós falamos, estamos aí. E na hora que eu comecei a falar isso, aquela mulher chorava. E eu aprendi algo, que quando Deus me move assim, eu falo assim, eu já chego falando assim, irmão, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Então para mim isso daqui é novo. E depois que eu termino de falar, eu pergunto, faz sentido para você? E aí eu perguntei isso para ela, ela falou assim, filho, eu gosto de dançar. E eu gosto de dançar com bandeiras. E eu comecei a ir numa igreja, e eu comecei a levar minhas bandeiras para a igreja, e comecei a balançar elas no culto. E aí, no primeiro culto que eu fiz isso, o pastor olhou para mim e falou assim, aqui na nossa igreja essas coisas não pode fazer não. Se quiser vai fazer em outro lugar, mas aqui não pode fazer desordem no nosso culto não. E ela falou, isso me feriu de uma tal forma, que desde então eu nunca mais nem levantei a mão para adorar o Senhor no culto. Cara, olha isso. Olha aonde o pandeiro chegou. E sabe o que eu estou querendo dizer para você? O texto vai dizer, e depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre os filhos e as filhas, e eles profetizarão. Ei, ser cheio do Espírito é começar a transbordar essa vida que há em você, a ponto de que Deus vai começar a colocar coisas na sua boca que você não vai entender. O texto vai falar que Ele vai começar a dar visões e sonhos. Você vai começar a deitar e acordar, e vai ter coisas que você vai olhar e falar, Deus, isso não foi um sonho normal. Ei, quando isso começar a acontecer com você, pergunta, Deus, o que você quer falar comigo? Mas não tenha medo. Não tenha medo, porque ouvidos abertos e corações rasgados é o cenário que Deus precisa para derramar o Espírito Santo dele. Se você vier com esse coração aqui nesses dias, eu tenho certeza que essa fórmula não tem erro. Ouvido limpo, mais coração rasgado é igual a Espírito derramado. E nós precisamos ser a geração que permite que essa voz ecoe. Sabe por quê? E aqui entra um segredo especial. Eu e você fomos escolhidos para ser o chofar de Deus para o nosso tempo. Ei, depois de um tempo que você aprende a ouvir essa voz e rasgar o coração, quando você é cheio do Espírito Santo, quem se torna o chofar da voz de Deus é você. E sabe o que isso significa? Quando você abrir a sua voz na sua escola, precisa ser o chofar de Deus. Quando você chegar na sua casa, você precisa ser o chofar de Deus.
Quando você sair na tua rua, você precisa ser o shofar de Deus. Quando você posta algo na internet, você precisa ser o shofar de Deus. Porque no mundo onde as pessoas estão ouvindo tantas vozes, Deus está precisando que se levantem os shofares dele. Porque o mundo está gritando para a nossa geração: você é isso, você é aquilo, se vista assim, haja assim, faça de tal maneira. Mas um shofar precisa se levantar aonde eu e você estiver, para dizer para o mundo: ei, para! Vocês só precisam de um lugar, e eu sei o caminho dele, é o altar de Deus e um coração rasgado. Existe um lugar aonde Deus olha para mim e para você. Existe um lugar aonde a misericórdia nos abraça. Existe um lugar aonde a bondade transborda. Existe um lugar aonde nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E este lugar é diante do altar, com o coração rasgado. E o mundo precisa saber disso. Ei, aquele seu amigo com depressão, tudo que ele precisa é um shofar. Ei, aquela sua amiga e aquele seu amigo perdido na homossexualidade, tudo que eles precisam é um shofar. Aquele seu familiar perdido na droga, aquela pessoa que você conhece perdida na prostituição, tudo que eles precisam é um shofar. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: quantos estão disponíveis a ouvir essa voz, rasgar o coração e se tornar um shofar na mão de Deus? Para finalizar essa palavra, eu quero te explicar como um shofar é feito. Eu ouvi esses dias um pastor explicando isso e é fascinante. O shofar é arrancado de um animal morto. O preferido do povo judeu era o carneiro. Ei, o passo número 1 para ser shofar é se tornar um animal morto. É abrir mão das suas vontades, é abrir mão do seu querer, é abrir mão do seu desejo, é abrir mão da sua força, é abrir mão das suas redes sociais se preciso, é abrir mão da vergonha que você não quer passar, de parecer um louco no meio da sua cidade descalço e jogando azeite no chão. É abrir mão da vergonha de quando o Espírito Santo fala no seu ouvido, você abrir a tua boca e profetizar. Para isso, você tem que estar morto. Depois de morto, o chifre era arrancado. E dentro do chifre, que para se tornar shofar é um espaço oco, dentro do chifre é cheio de gordura e carne. Então eles tinham que colocar esse chifre dentro da água quente, para que a gordura e a carne derretesse, a ponto de toda a carne poder ser retirada de dentro do chifre. Ei, depois de morto, você precisa mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus, até que toda a carne e até que toda a gordura que ainda tem aí dentro, todo desejo do pecado, todo desejo pela morte que o mundo colocou dentro de você, possa ser arrancado. Depois que o shofar está limpo por dentro, o artesão precisa arrumar as curvas do chifre para que o som soe da maneira adequada que deve soar. E aí ele pega aquele chifre oco e ele coloca no óleo quente, num azeite quente, para deixar o chifre maleável. E ele vai esticando o chifre, arrumando as curvas do chifre, e ele mergulha mais um pouco, passa mais um tempo lá, e ele vai arrumando aquilo, para que aquele chifre, quando tocado, soe a nota que precisa soar. Você precisa estar morto, tirar a gordura, e depois mergulhar no azeite do Espírito Santo de Deus e permitir ser moldado por Ele, para que saia da tua boca as palavras que o Espírito Santo vai colocar. Ele precisa tirar talvez um pouquinho de vergonha, arrumar talvez um pouco a sua postura, mudar um pouquinho as roupas que você veste, mudar a forma que você fala, mudar a maneira como você ama, se expressa, colocar o fruto do Espírito em você, amor, paciência, e Ele vai moldando esse chifre. E quando está pronto,
Jesus sabe que ele pode pegar nas mãos e falar assim: agora sim, eu vou levar ele para a escola. Agora sim, eu vou levar ele lá para o trabalho, eu vou levar ele na casa dele, e eu vou começar a tocar um som, que mesmo que no começo as pessoas não entendam, em algum momento, elas vão parar para ouvir o som que sai da boca do meu filho. Ei, quantos aqui querem se tornar chofar de Deus para a sua geração? Se coloque de pé no seu lugar. Ei, Deus quer moldar eu e você nesses dias aqui. Deus trouxe você aqui para passar por esse processo, para ser moldado por Ele. E sabe o que eu quero? Que a gente comece essa noite falando algo para Deus. Deus, eu não aceito sair do Triim domingo, se não for cheio da Tua presença. Eu não aceito chegar segunda-feira na minha cidade e não estar soando como um chofar nas Tuas mãos. Quantos aqui querem viver essa realidade? Deus quer começar a encher a sua vida, querido. Se você entendeu essa palavra e realmente quer viver isso, faça alguma coisa diante de Deus. Porque quando você ouve essa voz, ela precisa causar desespero em você. Quando você ouve esse chamado, ele precisa causar um santo desespero em você. Ele precisa trazer uma fome e uma sede da presença de Deus, até que Ele se derrame sobre as nossas vidas. Feche seus olhos.